Este programa tem o apoio de Seiko Astron. O tempo não espera por ninguém, mas o Seiko Astron acompanha-o onde quer que vá. Com precisão atómica, 1 segundo a cada 100 mil anos, sem necessidade de mudança de bateria e apenas alimentado por energia luminosa, ajusta-se a qualquer fuso horário. Seiko Astron, o primeiro relógio GPS solar do mundo no seu pulso. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como caiu a BBC numa das maiores crises de sempre. E os erros da estação britânica vêm dar força e razão a Donald Trump? I stepped down over the weekend because the buck stops with me. But I'd like to make one thing very clear. BBC News is not institutionally biased. That's why it's the world's most trusted news provider. É uma das piores crises da história da BBC. O diretor-geral da estação pública britânica e a diretora do canal de notícias BBC News demitiram-se por causa de uma polémica relacionada com o discurso de Donald Trump. Um relatório interno chegou à conclusão de que um documentário emitido pelo prestigiado programa Panorama, uma semana antes das eleições de 2024, editou o discurso de Trump de uma forma que poderia dar a entender que o presidente tinha incentivado os apoiantes a atacar o Capitólio em janeiro de 2021, nomeadamente juntando frases de Trump que foram ditas com um intervalo de quase 1 hora. É a mais recente e a mais grave polémica, mas não é a única. Em especial, nos últimos meses, a BBC tem sido alvo de várias acusações de parcialidade e viés institucional. O que é que está a acontecer com a televisão pública britânica e de que forma estes casos podem afetar ainda mais a confiança nos meios de comunicação tradicionais? E do outro lado do Atlântico, como está Donald Trump a capitalizar estas polémicas? São questões para a conversa com Bruno Cardoso Reis, historiador, investigador, viveu e estudou no Reino Unido e também nos Estados Unidos. E é ainda o autor do podcast 5 Continentes, da Rádio Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quinta-feira, 13 de novembro. Olá Bruno, bem-vindo. Obrigado. Bruno, vamos começar só por dar aqui algum contexto. É praticamente impossível uma pessoa não ter ouvido falar da BBC, já toda a gente ouviu falar da BBC, mas quando falamos da BBC estamos a falar de muito mais do que uma televisão pública. Ou seja, no Reino Unido estamos a falar de uma verdadeira instituição nacional, certo? Sim, no Reino Unido realmente, só para dar uma ideia, eu estive a rever os números, mas tem o dobro das audiências da outra televisão seguinte, portanto as televisões privadas não têm a maioria das audiências, têm à volta de 40 milhões de audiência média, a Sky tem à volta de 20, tem muitos canais também específicos para as diferentes regiões, para as diferentes nações, há uma BBC Escócia, uma BBC Gales, uma BBC Irlanda do Norte. E de facto é realmente uma instituição, é paga pelos britânicos, portanto não tem publicidade na Grã-Bretanha, a televisão e a rádio pública, toda a gente paga à volta de 170 libras por ano para... Portanto, é no fundo a licença da televisão. Isso também significa que as pessoas são muito críticas, acompanham, escrutinam muito mais, são muito mais exigentes, inclusive em termos da ideia digamos, de ser um órgão isento, rigoroso, de referência, mas realmente tem um papel muito mais importante, eu diria, na vida britânica do que a generalidade das televisões ou das rádios públicas têm noutros países. Falando de programas, esta polémica agora relacionada com Trump, e já vamos falar mais em específico disso, aconteceu com o programa, ou no programa Panorama, que é um programa também relevante no âmbito do jornalismo britânico. Sim, exatamente. É no fundo um destes programas de referência, noticiosos. A Newsnight, no fundo, é assim o programa noticioso, um noticiário mais aprofundado, vamos dizer assim. O Panorama é, no fundo, o programa que faz os documentários noticiosos. Portanto, no fundo, faz trabalhos mais aprofundados, com mais tempo, mas sobre temas de alguma atualidade. Portanto, lá está, não é um noticiário. Portanto, em termos digamos, do editing, parece-me que realmente há razões para criticar isso. Aqui também a questão é tentar perceber
exatamente quem é que foi aqui responsável, se no fundo foi alguém com alguma autonomia para fazer aqui o corte do discurso que decidiu, no fundo, ter aqui um corte que facilita a ideia de que realmente Trump tem aqui uma responsabilidade maior do que é possível atribuir, porque Donald Trump tem muito este truque, que também é central para perceber Donald Trump, que é, diz uma coisa e depois diz um pouco o seu contrário, portanto é sempre muito difícil dizer exatamente o que é que ele disse, ou conseguir apanhá-lo, digamos, nesta ideia de dizer ele claramente apelou a um ataque violento contra o Capitólio. Mas, portanto, ele disse realmente coisas Bruno, mais ambíguas. Exato, explicando a polémica, portanto, esse memorando interno revela que o programa editou um discurso de Trump de forma a, aparentemente, alterar o sentido do que o Presidente quereria dizer. Esse discurso foi desse dia do ataque ao Capitólio, e a questão é que essa edição juntou frases de Trump que, inclusivamente, estavam separadas por quase uma hora. Sim, exatamente. Ou seja, realmente dá a ideia que são ditas a seguir coisas que não são ditas a seguir, portanto há ali muita coisa de permeio e há realmente aqui, parece-me isso evidente, realmente uma opção editorial de corte, de colagem, que de facto não é aceitável. Aquilo que também suscitou críticas foi que aparentemente não houve uma reação imediata de correção disso, que é uma tradição que realmente, genericamente, a BBC tem, mas também, como todas as instituições, muitas vezes também há esta reação um pouco defensiva, porque aqui o ponto não é que se possa exigir à imprensa que seja a única instituição que nunca erra, não é? A questão é que a imprensa de referência... Mas também como se reage a isso, não é? Exatamente, é como é que se reage, se reconhece os erros. Muitas vezes é apontada à dita imprensa de referência. Bem, estão a ver, eles até reconhecem que estão errados, portanto isso mostra que não são de fiar. Bem, a minha conclusão é exatamente a oposta. É exatamente porque a imprensa de referência de vez em quando reconhece que errou, é que eu lhe dou um bocadinho mais de crédito que as pessoas que estão nas redes a dizer o que lhes apetece e que obviamente nunca aceitam que estão erradas, ou mesmo estes novos sites noticiosos, muitas vezes muito alinhados ideologicamente, que também estão muitas vezes ali no limite entre a notícia e a propaganda. Agora, realmente na BBC surgiram vários casos, outro caso também citado é a questão de Gaza e de Israel, aí sobretudo na BBC em árabe, mas por exemplo eu próprio fui crítico desta questão de que a BBC não aceitou designar o Hamas como movimento terrorista. Bem, em termos do que é a definição habitual de uma organização, da definição legal, da própria posição do Estado britânico, essa devia ser uma definição relativamente simples. Até se pode dizer, não é apenas um movimento terrorista, também tem uma dimensão política, até social, etc. E é por isso que realmente os critérios editoriais são tão importantes e que é fundamental que estes casos não se multipliquem e, quando existem, sejam realmente rapidamente corrigidos e reconhecidos. Como referiste, não foi só a questão de Trump, há essa questão da cobertura em relação a Gaza e o memorando interno, agora tornado público, revela também outros casos, nomeadamente, por exemplo, uma alegada cobertura unilateral sobre pessoas transgénero. Na tua opinião, tudo isto demonstra ou não que há aqui algo que está a falhar nos mecanismos de controle editorial e de isenção, nos quais, de resto, a BBC construiu todo o seu legado, não é? Sim, eu acho que mostra que há aqui algo a falhar, acho que isso também reflete, lá está, muito esta polarização crescente. Eu acho que mesmo na BBC se nota um bocadinho, mas muito menos do que notamos, por exemplo, na imprensa mais comercial, que é muitas vezes a falta também de especialistas que realmente conhecem a fundo os temas e que fazem questão de fazer uma análise muito mais aprofundada. Portanto, eu não sei exatamente, por exemplo, quem é que fez aqui este editing, se era realmente alguém muito conhecedor da política americana ou se era um jovem estagiário, enfim, que achou que podia fazer aqui uma coisa do género que se faz no TikTok para tornar a coisa mais interessante e legível, vamos dizer assim. Mas realmente há que ter realmente esses cuidados, até porque o escrutínio é muito maior, até porque a polarização também é maior e, portanto, ainda reforça mais esse escrutínio. É revelador também, já agora, deste impacto nos Estados Unidos. Esta questão, por exemplo, depois de Donald Trump também vir exigir pagamento de indemnizações e tudo isso também mostra como a BBC, apesar de todas as críticas, continua realmente a ter alguma importância mesmo para alguém como Donald Trump. Já regressamos à conversa com Bruno Cardoso Reis. Na segunda parte vamos continuar a falar do impacto que este caso pode ter no futuro, não só da BBC, mas também na confiança nos meios de comunicação tradicionais e ainda da forma como nos Estados Unidos Donald Trump está a capitalizar estes casos.
Bruno, falavas há pouco de facto da confiança, não é? Que a BBC sempre tem merecido em termos do público, não só os britânicos como em geral. Este caso, e estes casos, em que é que podem beliscar tanto isto como o futuro financiamento da estação, não é? Segundo percebo, o Royal Charter, não é? Que é o documento que define os objetivos, a missão, o modelo de financiamento da BBC, que dura 10 anos, está a expirar no final de 2027, deve ser renegociado. Enfim, que impacto é que isto pode ter também na percepção pública do financiamento da estação, não é? Como referias há pouco, os britânicos pagam muito e bem pela BBC. Sim, acho que realmente pode ter um impacto, embora também tenha havido aqui alguma reação de defesa da BBC, várias figuras públicas importantes, inclusive alguns que saíram da BBC, até fazendo algumas críticas, por exemplo, vieram defender que realmente é uma instituição, uma mais-valia nacional, também com muito prestígio internacional, mas em todo caso, realmente esta renovação pode sempre permitir, eventualmente, inclusive, cancelar esta ideia do financiamento através de uma licença. E isso sempre que esta discussão, esta renegociação é feita, volta a colocar-se. Mas, sobretudo, será sempre influenciado o governo, mesmo que possa tender a favorecer a manutenção deste modelo, será sempre muito influenciado por aquilo que é a percepção pública, até porque realmente não há aqui uma superabundância de recursos neste momento. Uhum. Os advogados de Trump já ameaçaram processar a BBC. De resto, Trump já processou estações americanas, por exemplo, a CBS, por causa de uma edição na altura da entrevista à ex-vice-presidente norte-americana Kamala Harris, no programa 60 Minutos, que Trump alegava que tinha sido editada para favorecer Harris. O caso acabou por ser resolvido através de um acordo judicial. A Paramount, a dona da CBS, pagou 16 milhões de dólares a Trump e num outro processo a ABC também aceitou pagar 15 milhões. Isto apesar dos especialistas legais dizerem que ambos os processos não deveriam até ter grande sucesso se fossem a tribunal. O que é que acontece aqui? Estas empresas, de certa forma, não querem comprar uma guerra com o presidente? Sim, acho que é exatamente essa a grande questão. Isto faz parte realmente de uma espécie de guerra judicial permanente, que é muito Donald Trump, já desde o tempo em que ele era empresário em Nova Iorque, ele passava a vida em tribunais a processar e a ser processado. É muito usar também, no fundo, o seu músculo financeiro e depois também a ameaça do Estado americano, ou seja, no caso das televisões americanas, como dizias, a maior parte dos especialistas achavam que isto estava claramente protegido pela primeira emenda, garante a liberdade de expressão, mas a questão é que a imprensa também são empresas, as empresas queriam fazer fusões, queriam fazer compras, precisam de fazer negócios, vender, não é? E tudo isso precisa de ser autorizado pela reguladora da comunicação social, que é controlada por um aliado de Donald Trump, que não faz segredo que, no fundo, está ao serviço do Presidente e que está disposto a usar essa capacidade, digamos, de dar licenças ou não dar licenças para punir eventuais órgãos que são vistos como inimigos ou adversários do Presidente norte-americano. Aqui eu acho que a dimensão, no fundo, tem a ver com a própria política externa, ou seja, é a ideia de que não interessa ao Estado britânico comprar uma guerra com Donald Trump. Mas o problema realmente é que na Grã-Bretanha, já, por exemplo, o líder dos liberais-democratas, o Ed Davey, veio dizer é inaceitável o governo não estar a defender publicamente a BBC e é impensável que os contribuintes britânicos, porque é quem paga o orçamento da BBC, vão pagar a Donald Trump. Portanto, o governo tem de pôr um travão a isto, tem de deixar claro que está do lado da BBC. Portanto, o governo britânico está aqui numa posição um pouco difícil, porque claramente não quer comprar guerras com Donald Trump, quer manter o mais possível uma boa relação, até porque a Grã-Bretanha, enfim, depois do Brexit, está mais isolada internacionalmente, está mais dependente da aliança do mercado norte-americano. Ao mesmo tempo, em termos internos, não me parece que seja muito popular esta ideia de pagar aqui uma quantidade de enorme dinheiro a Donald Trump. Portanto, vamos ver se resolve com algum tipo de desculpas e se Donald Trump aceitará isso ou se teremos aqui, digamos, uma crise mais séria, eventualmente até com implicações nas relações entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Mas todos estes casos da BBC e não só, não vem também ajudar a narrativa de Trump e dos apoiantes de Trump de que os chamados legacy media, não é? Os média tradicionais não são confiáveis e não são imparciais?
Eu acho que sim, e acho que os legacy media, os órgãos de referência, realmente têm de ter isso em conta. Portanto, as regras de rigor, de como é que se faz uma boa edição, isso tudo tem de continuar a ser respeitado, independentemente de se gostar ou não da personalidade política que está em jogo. Enfim, isto é bastante evidente. Eu diria que isso também se aplica, aliás, na academia, nas universidades. Ou seja, se as universidades, se os órgãos de imprensa de referência não conseguem ter aqui algum diferencial de rigor, depois, no fundo, qual é a sua mais-valia? E, portanto, no fundo, a crise final, diria eu, deste tipo de instituições seria se realmente cada vez mais caíssem nesta armadilha de um mundo cada vez mais polarizado e, no fundo, começassem cada vez mais a dar razões aos seus críticos. Obrigado, Bruno. Obrigado, eu. Bruno Cardoso Reis, historiador e investigador universitário, é também o autor do podcast 5 Continentes, da Rádio Observador. A terminar, 3 coisas a ter em conta esta quinta-feira. Termina hoje, em Lisboa, a edição 2025 da Web Summit. É considerada a maior conferência de tecnologia do mundo e este ano teve um foco particular na inteligência artificial. A Maia recebe a partir de hoje a exposição internacional World Press Photo. É já a edição número 70 da prestigiada mostra que destaca o que de melhor se faz todos os anos na área da fotografia. Vai decorrer no Fórum da Maia. E os saudosistas do final dos anos 90 podem alegrar-se. Os Silence 4 estão de regresso para celebrar os 30 anos da formação da banda. Hoje e nos próximos 3 dias, o grupo de Leiria atua no Porto. A 12 e 13 de dezembro é a vez de Lisboa. Esta foi a história do dia. No início deste episódio, usámos um som da BBC. A sonoplastia é de Artur Costa. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.